querer verdadeiramente essa aproximação. E pensando nisso, nós viemos aqui nessa tarde ao bairro de Cajazeiras. Eu tenho certeza que cada um dos ouvintes já ouviram. Louvado seja Deus. Eu só vou deixar aqui mais uma palavra, só complementando tudo que já foi dito aqui. E desde o início das nossas falas, nós não estamos pressionando ninguém, não queremos pegar ninguém pelo medo, apenas estamos pregando a palavra como ela é, dizendo que tem inferno, dizendo que tem céu, dizendo que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Mas escuta aqui em um versículo o que Jesus disse para uma mulher na Bíblia. Em Lucas 7, 48. O que Jesus disse para aquela mulher, Ele está dizendo para você que está voltando do seu trabalho, que está indo para um trabalho, que está no ponto, indo para o seu objetivo. Lucas 7, 48. Então disse Jesus à mulher: perdoado estão os seus pecados. Jesus fala o que ninguém pode falar, irmão. O homem pode até falar, mas cumprir é só Jesus. E Jesus, ele ainda tem perdão para você, não importa o que você fez. Jesus disse para aquela mulher: perdoado estão os teus pecados. E isto está registrado em Lucas 7, 48. Isso me chama muito a atenção, irmãos. Porque quando a gente para entender quem é esse Deus que nós estamos pregando, a gente vê que em tudo ele se diferencia do homem, embora muitos torçam a boca. Em tudo ele se diferencia do homem, porque, como muitos aqui, não todos, o homem só faz acusar. O homem só faz criticar, mas Jesus é diferente de tudo que você já viu ou pode imaginar. E quando você se aplica a conhecer mais fundo quem é esse ser humano, que quando era julgado, não revidava com julgamento, o homem acaba amando de todo o coração quem é esse Deus eterno. E a Bíblia diz que Jesus estava na casa de um homem. A Bíblia diz que Jesus estava no lar de um homem que era religioso, frequentador de templo. E a Bíblia diz que ele, ao estar sentado na mesa, no meio daquela reunião, apresentou-se uma mulher pecadora que toda a cidade, quem sabe, sabia qual era o seu pecado. Toda a cidade discriminava aquela mulher. Por quê? Porque o homem acusa, mas o homem não restaura. O homem pode até apontar, mas o homem não liberta. Mas estava na mesa alguém que só pisou na terra para libertar o homem dos pecados e não para acusar. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio julgar, o Filho do Homem não veio acusar, mas o Filho do Homem, que é Jesus, ele veio libertar e perdoar o pecado dos que estavam perdidos. E esse que estava perdido era eu, como eu falei outrora, no crack, na cocaína. Louvado seja Deus, em tudo que desagradava a Deus e desagradava a sociedade. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela não estava nem aí para quem estava criticando. O que ela queria era se aproximar de Jesus. Aquela mulher não estava nem aí para a nota que as pessoas iam dar por aquela atitude dela. O que ela queria era verdadeiramente se aproximar de quem tinha perdão para a sua vida. E a Bíblia diz que aquela mulher, querendo confessar os seus pecados, ela chegou aos pés de Jesus, ela molhou o pé de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. E a Bíblia diz que alguém que estava naquela reunião ridicularizou a atitude daquela mulher e disse, olhando para Jesus: se esse aí fosse homem de Deus, ele sabia quem é a mulher que está lhe beijando, porque é pecadora. Olha o dedo dos homens. Quem sabe o homem diz assim, ó, está querendo buscar a Deus agora, depois que fez tanta coisa errada. E você que não fez errado ainda, por que não veio? Aí quem sabe o homem diz assim, ó, trata a mulher tão mal, bate na mulher o tempo todo, mente para todo mundo e agora está querendo se esconder atrás da Bíblia, não é assim? Mas só quem conhece o teu coração é Deus. Aleluia! Por isso não desista da sua tentativa de tentar se aproximar de Deus, porque afinal de contas, naquela reunião que aquela mulher estava, tinha uma multidão, mas só Jesus pode perdoar os seus pecados.
Só Jesus pode mudar a história daquela mulher. E aqueles homens disseram: se esse Jesus aí fosse profeta, ele sabia quem era a mulher que está tocando nele porque é pecadora. Mas Jesus bem sabia, por isso que ele foi naquele lugar. Ele bem sabe quem é você, ele bem sabe como está a tua vida. Por isso ele vem dizendo para você o que disse aquela mulher: perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. Semelhantemente, a Bíblia diz que pegaram um homem ou uma mulher em um ato de adultério. E aqueles homens, mais uma vez, como prova de que o homem só faz acusar. O homem só faz criticar. A sua atitude pode ser 100% plausível, louvável. O homem vai buscar algo para te censurar, para te criticar por algo que você está fazendo. Mas Jesus, ele olha a intenção do teu coração. Se for algo que venha louvar e engrandecer o nome de Deus, Jesus se agrada. E Jesus não estava nem aí para as críticas. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, perdoados estão os teus pecados. Sabe por quê? Tu fez todo esforço para chegar até aqui e teu objetivo tu alcançou. Se achegou até a mim. E Jesus está dizendo para nós nessa tarde: não importa como está a nossa vida, tente mais um pouco se aproximar de Deus. Vença as barreiras da dificuldade, porque aqueles homens que estavam naquela reunião censurando aquela mulher representa uma barreira de dificuldade. Aqueles homens que estavam naquele lugar impedindo daquela mulher receber o seu perdão representa as barreiras de dificuldade que aqueles que querem se achegar a Deus enfrentam. Mas você não pode desistir, porque nós estamos falando de um Deus que é fiel. Nós estamos falando de um Deus que é verdadeiro. E quando você menos esperar, se você continuar dando lugar, continuar querendo, se arrependendo dos seus pecados, porque Jesus não veio salvar crente nem descrente. Jesus não veio salvar homem nem mulher. Jesus não veio salvar preto, branco, rico ou pobre. Ele veio salvar a humanidade. Porque em Adão toda a humanidade se tornou condenável. Porque por um homem veio o pecado entrou no mundo, passou a todos os homens e todos pecaram. Mas por um homem veio a graça de Deus. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado na minha vida, na sua vida, Jesus, ele nos dá a oportunidade de superabundar a graça de Deus aonde o pecado abundou. E não deixe essa graça ser vã na tua vida. Eu volto a repetir para os que não ouviram: não estamos tratando aqui de religião. Não é do sistema criado pelo homem, porque nós entendemos que tem muitas coisas que o homem cria que é para aprisionar o outro. Mas estamos falando daquele que não tem nenhuma segunda intenção por trás. Tudo que ele veio oferecer foi por mim e por você. Ele não quer seu dinheiro, ele não quer te prender, ele não quer te ludibriar. Tudo que ele quer é libertar o homem para ser fiel à palavra. Essa é a consciência do Evangelho. O Evangelho nos traz a consciência de que precisamos ser mais humanos com as pessoas. O Evangelho nos traz a consciência de que da meia-dia na minha casa eu estou com fome, o meu vizinho também está. O Evangelho, ele nos faz entender que você não é o único cidadão da terra, mas quem está do seu lado também precisa de mais uma oportunidade, assim como você. E Jesus, ele tem esse olhar que abrange a todos. E ele desceu para dar oportunidade a todos que querem se achegar a ele. E aqui eu encerro a minha fala dizendo: todos ouviram, todos escutaram, embora nem todos recebam, mas todos escutaram. Finalizamos a nossa fala. Aqueles que quiser achar que é importante para a sua vida se aproximar de Jesus, que você não vê registrado em lugar nenhum que Jesus fez mal a alguém, que Jesus vem tirando dinheiro dos pobres ou até mesmo de um rico. Se você não vai ler em lugar nenhum que Jesus em algum lugar oprimiu alguém, muito pelo contrário. Tudo que ele falava era para trazer uma consciência, um senso de humanidade, era para trazer um senso de igualdade, mas muitos não seguem a Jesus justamente por isso, porque Jesus, ele traz a ideia de justiça. E a sociedade que a gente vive é uma sociedade onde o seu pilar é a injustiça.
injustiça, ela está construída em cima da desigualdade. E quando Jesus veio na sua época, a proposta dele para os religiosos que queriam o monopólio da grande maioria pobre era justamente trazer uma visão igualitária para todos. É fazer com que não houvesse escala social, mas que todos vivessem abundantemente. Mas isso incomoda os poderosos. Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que Jesus vai voltar, e os grandes, os reis, os ricos, aqueles que não querem obedecer ao Evangelho dirão: esconda-nos o rosto e caia sobre nós. Dirão aos montes e às rochas: caia sobre nós e esconda-nos o rosto daquele que se assenta no trono. Aceite a Jesus e busque a Jesus. Nós queremos agradecer a todos. Nós queremos agradecer a todos que receberam e que não receberam essa palavra. Que Deus continue abençoando e alcançando em nome de Jesus.